E vão as minhas sugestões, caso você esteja usando o baralho dos monstros da escolha profissional em um grupo, com um grupo de amigos, seja na sua escola, seja numa instituição, seja até com a sua família. Vejamos. É muito legal se todos os monstros estiverem ali visíveis para todo mundo. Então, busque uma superfície lisa, pode ser uma mesa, pode ser até mesmo no chão, em que você possa disponibilizar todas as cartinhas de monstros. Eu acho mais interessante a gente começar olhando só para os monstros e deixar as cartinhas de combate ali ainda aguardando para os próximos passos da brincadeira, para os próximos passos da reflexão. Então, como vocês são muitas pessoas, busquem aí dar uma olhada, né? Busque formas de que todos consigam entender quais são os monstros, quais são os nomes deles, quais são os pensamentos que eles provocam, quais são mais populares. Então, busque um momento para que todos tenham essa oportunidade de conhecimento dos monstros. Depois, o mais indicado é que cada pessoa que faz parte do grupo aponte para aqueles monstros que chamaram mais atenção, aqueles monstros que cada um percebeu que estão presentes em suas vidas. Vocês podem tanto apontar para os monstros, quanto cada um pode escrever o nome dos monstros em um papel. Por que não é indicado que a pessoa vá lá no conjunto de monstros e pegue aquela cartinha para si? Porque outras pessoas do grupo também podem ter escolhido aquela cartinha, e se alguém tira aquela cartinha do conjunto, não tem como as outras pessoas escolherem aquele monstro também. Então, mantenham os monstros nessa superfície e vocês encontrem uma forma de cada um fazer o apontamento para esses monstros. É muito legal perceber quais são aqueles monstros, né, que atormentam mais pessoas. Então, tem alguns que podem ter ali mais pessoas que indicaram ele, e podem ter uns monstros que só uma ou outra pessoa escolheu aquele monstro. É interessante se vocês encontrarem uma forma de criar um ranking de poder entre esses monstros escolhidos. Então, se a gente considerar agora só esses monstros que foram indicados aí pelo grupo, vocês podem tanto criar um ranking entre monstros que foram mais apontados, ou seja, aqueles monstros que mais gente escolheu, e aí dá para fazer um ranking entre eles, né, do tipo, a assombração do teste vocacional foi escolhido pela maioria das pessoas. Agora, a perdição acadêmica, só uma pessoa do grupo que escolheu. Só uma pessoa do grupo é atormentada por esse monstro. Ou vocês podem criar outras regras para esse ranking. Por exemplo, vamos organizar eles de forma a colocar aquele monstro que dá mais medo. Desses 5 monstros aqui que o grupo selecionou, qual é aquele que mais apavora, que faz o sangue até gelar, que a gente pensa, nossa, nesse momento da vida, esse monstro aqui tá difícil de ser enfrentado. E aqui no exemplo a gente poderia ver, por exemplo, que agora o monstro que está causando mais medo, mais ansiedade é a treva da concorrência, e não mais a assombração do teste vocacional. Então vocês podem fazer esse jogo, né, de ficar identificando qual é mais poderoso, qual foi mais votado, qual dá mais medo, qual é mais antigo, qual é mais recente. E assim vocês vão perceber quais são os efeitos que esse monstro está provocando aí na vida dessas pessoas que fazem parte do grupo. Inclusive, se vocês tiverem idades diferentes, vocês vão ver que os efeitos, as coisas que esses monstros geram são muito diferentes para cada uma das pessoas, a depender do momento de vida que essa pessoa está passando. Depois disso, é hora de ampliar a discussão. Uma coisa que eu acho muito legal nessas atividades de grupo é observar as diferenças. Eu acabei de dizer, né, sobre a diferença desses efeitos, desses acontecimentos que o monstro traz para a vida de cada um de vocês que compõe esse grupo. Outra diferença que dá para ser percebida é se vocês começarem a perguntar: quando é que esse monstro surgiu na sua vida? Em quais situações você percebe esse monstro te atormentando? E aí vocês vão perceber que cada um de vocês, mesmo tendo escolhido o mesmo monstro, tem uma experiência diferente com ele. Por exemplo, eu sou muito atormentado pela treva da concorrência por causa da minha história de vida, por causa das coisas que eu vi acontecendo na minha família.
Outra pessoa do grupo pode falar: não, eu sou muito atormentado pela trava da concorrência, pelos comentários que eu vivo ouvindo. Eu vivo ouvindo assim que o mercado de trabalho é muito concorrido. Então, todos esses comentários que eu vivo ouvindo sobre o mercado de trabalho trouxeram a treva da concorrência para minha vida. Ah, não, a treva da concorrência surgiu na minha vida por causa da minha experiência na escola. Na escola, aconteciam muitas coisas que incentivavam esse monstro a aparecer. Então, se cada um de vocês compartilharem em que situação, em que momento, por quais motivos esses monstros surgiram, vocês vão perceber que cada um vai ter uma história diferente. E é importante observar essas histórias. Cada uma delas tem um significado muito relevante para a pessoa que está participando do grupo. Então, dá para conversar bastante sobre isso. Quando vocês forem analisar as cartinhas de combate desses monstros que atormentam o grupo, vocês vão ver as informações que o Instituto VI propôs, vocês vão entender o poder do monstro, quais são as estratégias eficazes contra eles, mas também é muito legal discutir as diferentes opiniões do grupo. Por exemplo, vocês concordam que essas estratégias aqui são eficientes contra a confusão dos caminhos? Eu já testei essa estratégia aí, para mim funcionou. Essa estratégia para mim não funciona muito não. Alguém tem uma sugestão do que eu posso fazer para lutar contra a confusão dos caminhos? Então vocês vão perceber que dependendo da idade de cada pessoa, dependendo da situação que vocês estão vivendo, dependendo do desafio da escolha profissional de cada um, as estratégias vão ter efeitos diferentes para vocês, vão funcionar de formas diferentes. E aí é muito, muito, muito legal que vocês estejam em grupo, porque aí são muitas cabeças para compartilharem reflexões, para compartilharem ideias, para sugerirem estratégias novas, para contar: olha, eu já fiz isso e deu certo, experimenta. Olha, eu já enfrentei esse monstro usando tal tática. Que tal você testar na próxima vez em que esse monstro aparecer? Então fica essa sugestão de uso para grupos que estejam brincando com esse baralho, refletindo com o baralho dos monstros da escolha profissional. E no próximo vídeo eu vou trazer um desafio para vocês se aprofundarem enquanto estiverem usando o baralho em grupo.